Número 2, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 43. Estamos hoje, não já no penúltimo dia, né? Estamos estudando sobre o viver da igreja primitiva, né? Então, a gente aprendeu algumas coisas aqui acerca, irmãos, da vida prática da igreja, irmãos, apostólica. Hoje estamos, irmãos, no penúltimo tópico do estudo, aonde nós estaremos, irmãos, falando sobre o temor. Próxima terça-feira eu estarei novamente com os irmãos aqui, falando, irmãos, sobre comunhão, amém? Comunhão. E depois, irmãos, nós vamos estar já partindo para mais uma sequência de estudo da Palavra de Deus, aonde nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus, amém? As palavras de Jesus, irmãos, que está na Bíblia, elas são imudáveis, não tem como mudar, amém? O que Jesus falou, está falado e não tem variação alguma. E aí nós vamos, irmãos, por revelação de Deus, estudar os ensinamentos de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, quantos encontraram, posso dizer amém? Amém. Nos diz assim, irmãos, a palavra de Deus: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você possa tomar o teu assento, por gentileza. Aleluia, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, como uma introdução nesta noite, eu quero, aleluia, falar sobre a formação da igreja. Nós sabemos que Cristo, meus amados irmãos, por um período de aproximadamente 3 anos e meio, ele, irmãos, esteve pregando tanto na região da Judéia, como também na Samaria e também na região da Galileia. O ministério de Jesus fica centralizado naquela região do mundo antigo. E ali, irmãos, o Jesus, por 3 anos e meio, praticamente quase 4 anos, ele monta uma estrutura. E ali, então, irmãos, quando chega o momento de Jesus retornar ao céu, ele deixa, irmãos, os seus discípulos, seus apóstolos, aqui na terra para dar início, irmãos, à igreja. 40 dias eles ficam, irmãos, reunidos no local, orando, porque Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ao cabo de 40 dias, a Bíblia vai nos revelar que eles são, então, irmãos, surpreendidos por Deus, e eles recebem o que ficou conhecido como o batismo com o Espírito Santo. E Deus, irmãos, naquele momento que batiza cerca de 120 pessoas que estavam ali reunidos com o Espírito Santo, Deus dá-lhes o dom deles falarem em outros idiomas, a não ser o idioma nativo de cada um deles. E isso, irmãos, veio para quê? Para que fosse feita uma manifestação dentro de Jerusalém, porque era o último dia da festa dos Pentecostes, e tinha, irmãos, ali estrangeiros de vários lugares. O alvoroço dentro daquela casa foi tão grande que a atenção não estava mais no templo, agora estava naquele cenáculo onde aquelas 120 pessoas glorificavam a Deus em idiomas que eles não tinham domínio. A curiosidade tomou conta daquelas pessoas, e quando, irmãos, a multidão se aglomera do lado de fora, em frente ao portão daquela casa, algumas pessoas olham e, ao ver, irmãos, os discípulos caminhando ou se movendo como se estivessem embriagados, bêbados, alguém brada do meio da multidão e diz: como pode essa gente estar bêbada, sendo apenas 9 horas da manhã? É nesse cenário que o apóstolo Pedro, ele sai então daquele cenáculo, abre os portões daquela casa e ele começa a pregar a primeira mensagem. A causa ou o efeito daquela primeira pregação, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se convertem a Cristo e se entregam ao Senhor. Uma outra oportunidade vem, e agora, irmãos, mais uma mensagem é pregada. E a Bíblia vai nos revelar que mais quase 5 almas são agregadas. E a igreja, então, começa a ter vida. E essa igreja começa a ter um sistema que vai redigir as suas vidas, uma forma de professar a sua fé. É sobre isso que nós estamos observando, aleluias, nesse estudo. Por quê?
Nós falamos aqui, irmãos, no começo, quando a gente começou a estudar esse texto. Amém? E o que nós falamos? Nós falamos, irmãos, que não basta somente ser igreja ou estar em uma igreja. Você está entendendo? Aleluia. Nós falamos aqui, irmãos, em dias passados, em noites passadas, que algumas pessoas, irmãos, em algum tempo já me criticaram, porque eu contrario a ideologia, irmãos, de algumas pessoas que acham que bom que em cada canto tem uma igreja. Eu não vejo isso com tantos bons olhos assim, e eu explico por quê. Porque dependendo, irmãos, da igreja que se forma, ela presta um desfavor à mensagem do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a questão, irmãos, a igreja ela tem que estar centrada na Bíblia. A igreja que vai morar no céu, ela tem que estar firmada nos estatutos deixados por Cristo. E homem nenhum tem poder ou autoridade para mudar aquilo que Cristo determinou. Então, irmãos, são inúmeras razões porque surgem tantas denominações, tantos trabalhos, tantas igrejas, e eu não quero entrar no mérito da questão. Mas o que eu quero deixar claro como introdução nessa noite é que não basta somente nós estarmos dentro de uma igreja. Nós precisamos estar dentro de uma igreja que viva o que a palavra de Deus ensina. Porque só assim, meus amados irmãos, nós vamos poder caminhar nessa terra tendo a certeza, a absoluta certeza, aleluia, que quando, irmãos, se desenrolar o arrebatamento da igreja, ou nós partimos dessa terra, estaremos, irmãos, entrando numa eternidade com Deus. Amém? Por isso, irmãos, que eu recebi por revelação, essa necessidade de nós relembrarmos como que a igreja vivia. Porque, irmãos, eu como um curioso e um pesquisador, eu, irmãos, tenho notado uma diferença muito grande no cristianismo. Quando você olha para o cristianismo da Bíblia, e você olha para o cristianismo que é vivido nos dias de hoje, né, por uma maioria, eu vejo, irmãos, uma diferença discrepante. E esta é a causa que nós encontramos tantas pessoas desiludidas com o Evangelho. Essa é a causa que nós encontramos tantas pessoas que já apostataram da fé. Por quê? Decepcionados com o que eles viram e ouviram da boca de alguns crentes. Então nós temos um compromisso, nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, nós temos um compromisso de zelar pelo bom testemunho do Evangelho de Cristo. Porque Jesus disse assim, olha, é necessário, a expressão da palavra de Deus é a palavra mister, é necessário que venham os escândalos. Mas disse Jesus, ai por meio daquele que vier os escândalos. Amém? E hoje a gente vê, irmãos, o evangelho sendo vituperado, sendo adulterado. Amém? E há uma grande confusão aí fora, porque as pessoas, irmãos, acham que Deus está em todos os lugares. Entenda algo nessa noite. Deus, em um dos seus atributos incomunicáveis, né? Atributo é, irmãos, qualidade. Então, uma das qualidades incomunicáveis de Deus é a sua onipresença. O que é onipresença? Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você guarde a expressão. Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Quando você lê Apocalipse, capítulo 13, versículo 20, você vai ver o Senhor redigindo uma carta e ele vai dizer assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para quem o Senhor está falando isso? É para uma igreja. Então note bem, se o Senhor está pedindo para uma igreja abrir a porta e deixar ele entrar, é porque tem alguns lugares que Jesus não está lá dentro e que Deus não está lá dentro. E uma das causas que é, irmãos, que promove, né, a ausência de Deus é exatamente a falta de temor.
Porque o temor, irmãos, ele é muito mencionado na Bíblia. Eu peguei apenas alguns versículos, algumas passagens bíblicas, para nós, irmãos, estudarmos nesta noite. Mas a Bíblia fala muito de temor a Deus. E uma das razões, irmãos, que faz Deus se ausentar de um determinado lugar, seja uma casa de oração, seja uma casa de moradia, seja a casa espiritual que somos nós, uma das causas que faz Deus se ausentar é justamente a falta de temor a Deus. Amém? Mas o que é temor? Irmãos, a definição da palavra temor é a seguinte: ato ou efeito de temer. Receio, susto, medo, terror. Viver amedrontado pela miséria, pela velhice, pela morte. Um sentimento, irmãos, de respeito profundo e de reverência. Aí nós encontramos o temor a Deus. Então, a expressão temor, irmãos, ela vem trazendo uma conotação de você ter medo de alguma coisa, ou você ter uma reverência, um respeito por aquela pessoa. No nosso caso, que nós vamos abordar hoje, né, um temor a Deus. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Irmãos, eu dividi o estudo de hoje em 3 partes, tá? E nós vamos ver na primeira parte o temor que é bom, tá? Que eu, irmãos, coloquei aqui como temor benéfico. Então, esse tipo de temor, ele é um bom você ter. Também nós vamos falar aqui, irmãos, sobre os temores que são prejudiciais e que esses nós não devemos dar guarida para eles dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. E, por fim, nós vamos concluir, irmãos, aprendendo com a Bíblia, a nos livrar dos temores que são prejudiciais. Amém? Eu quero falar para você o seguinte: você ter medo é bom. Numa concepção masculina, é difícil nós, irmãos, aceitar isso, que é bom você ter medo de alguma coisa. Só que o medo, na medida certa, ele vai te preservar de muita coisa. Amém? Eu conheço pessoas, e pode ser forte o que eu vou falar agora, eu conheço pessoas que hoje estão rejeitadas por Deus, a exemplo do rei Saul, exatamente por quê? Porque começaram a trilhar uma vida sem temor de Deus. Conheceram Deus, provaram quem era o Deus, viraram as costas para Deus, hoje estão dentro de um terreno de macumba, hoje estão, irmãos, servindo a Satanás, já buscaram arrependimento e conserto e não conseguiram. Sabe por quê? Porque eles não tiveram temor pelo Deus que um dia se revelou na vida deles. Amém? Então nós vamos, primeiramente, vamos falar sobre os temores, né, bons. E eu quero trabalhar, irmãos, assim, ó. O único temor benéfico, bom, tá, eficaz, é o temor a Deus. Amém? E eu quero convidar você para nós lermos alguns versículos da palavra de Deus sobre esse temor que é tão bom, que é o temor a Deus. Amém? Lembrando sempre que quando você ouvir a palavra temor, você analise as duas conotações: medo e respeito. Amém? Pastor, eu tenho que ter medo de Deus? Sim, nós precisamos ter medo de Deus. Sabe qual é o problema? Principalmente nós, irmãos pentecostais. O problema, irmãos, que por muitos anos, alguns líderes que nos precederam, eles mostraram ou revelaram só o lado de Deus. O lado bom de Deus. O lado do Deus que ama, de um Deus que pegou seu único filho e ofereceu na cruz Calvário por nós, num Deus que tem um desejo que as pessoas se salvem, num Deus que não gosta de ver uma pessoa no sofrimento, num Deus que abre porta, num Deus que levanta o paralítico. Só esse lado bom de Deus. Só que Deus, irmãos,
ele tem o seu lado de justiça. E o mesmo Deus que levanta, a Bíblia diz que ele abate. O mesmo Deus que abraça, ele açoita. O mesmo Deus que dá vida, ele tira a vida. Então, quando eu vou viver diante de Deus, eu tenho que saber que eu estou servindo a um Deus que é bom, que faz de tudo para me ver bem, mas eu também tenho que ter consciência que eu estou diante de um Deus que não toma o culpado por inocente. Se eu errar, eu vou ter que pagar o preço. Os irmãos estão entendendo? Se as igrejas ensinassem isso, irmãos, hoje a maioria dos cristãos serviriam a Deus mais sincero, com mais veracidade. Nós vemos pessoas que flertam com Deus, brincam com Deus. Por quê? Porque foi apresentado só um Deus que é Pai, e na visão de alguns pregadores, é aquele pai que passa a mão por cima do filho, mesmo que ele seja rebelde. Não, esse não foi o Deus que eu conheci. Amém? Imagina um Deus que pega o seu filho, oferece por nós, e agora nós vamos viver um evangelho de qualquer maneira. Ele vai deixar isso impune? É claro que não. Amém? Então, sempre como nós falar temor, você leve o teu raciocínio nessas duas áreas, tanto por um medo, né, para você não fazer coisa errada, e também, irmãos, pela questão de respeito. Amém? Falando a questão de medo para não fazer coisa errada, você já viu que a maioria das pessoas, quando eles vão cometer um erro consciente, eles procuram se esconder? Você já parou para analisar isso? A maioria das pessoas, quando vão cometer algum erro, eles buscam ocultar-se, se esconder. E algumas pessoas ainda, quando estão ali, às vésperas de fazer aquilo que é errado, ainda dão uma olhadinha para um lado, dão uma olhadinha para o outro, para ver se não tem ninguém olhando, não é assim? Só que o certo, irmão, não era olhar para os lados. O certo era olhar para cima. Porque eu posso estar, irmãos, num outro país que ninguém me conhece. E lá eu posso, irmãos, ter um caráter totalmente deturpado e ser uma pessoa bem distinta do que eu sou aqui. Lá ninguém vai me conhecer e nem saber que eu sou um pastor. Agora, os olhos de Deus vão estar lá me enxergando. Então isso nós temos que ter bem vivo dentro de nós. Que independente aonde eu estiver, os olhos de Deus contemplarão a minha vida. O salmista cantou: para onde fugirei da tua presença? Se eu descer ao fundo do oceano, tu me enxerga. Se eu subir ao céu, tu está aí. Da onde eu vou me ocultar? Não tem como fugir de Deus. Amém? Mas vamos lá comigo? Eu quero convidar você para nós lermos um texto bíblico, você que possui a Bíblia. Amém? E você queira nos acompanhar, você tem plena liberdade. Quem trouxe nosso papel e caneta para anotar, fique à vontade também. Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 13, para nós começarmos a falar, irmãos, sobre temor a Deus, ou temor de Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 8, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz, irmãos, o texto. Isaías, capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. A quem que eu devo santificar, a quem que eu devo temer, respeitar, e a quem eu devo tremer? Somente e exclusivamente a Deus. Amém? Veja bem, a nossa reverência deve ser dada a Deus em prioridade. Não podemos desrespeitar a Deus por temores de outrem. Escute-me bem. É muito fácil eu desonrar Deus ou desrespeitar Deus porque eu não quero constranger uma pessoa que está na minha frente. E isso é um ato, irmãos, muito fácil de fazer. E é muito corriqueiro. Por quê? Tem pessoas que dizem: eu não posso ser indelicado. Eu não posso ser grosso. E aí as pessoas, muitas das vezes, por temor até de magoar uma pessoa,
acabam aceitando, irmãos, aquilo que Deus condena. Aí a pessoa perde o temor de Deus, porque está temendo a reação da pessoa que está na sua frente. Então, olha o que o profeta está pronunciando aqui, nesse versículo, que é o Senhor dos exércitos, a Ele nós temos que nos santificar, a Ele temer, respeitar e a Ele temer. Eu não posso concordar, em hipótese alguma, aceitar algo que contraria a vontade do meu Deus, com medo daquilo que os outros vão pensar de mim. Você está entendendo? Eu, quando me converti, eu tinha 16 anos de idade. E eu tinha consciência da retaliação que eu iria sofrer por causa da minha família, como sofro até hoje. Eu tinha certeza que viria a rejeição, viria as afrontas, viria o deboche, viria, irmãos, uma infinidade de situações. Mas quando eu encontrei Cristo, eu disse, bom, eu não posso deixar de servir a Cristo com medo de desagradar a minha família. Não posso. Porque não foi a minha família que morreu por mim. Foi Cristo que morreu por mim. Então, se vier uma situação que vai me colocar numa condição desconfortável diante de Deus, e se eu precisar tomar uma posição e descontentar alguém, então é preferível descontentar alguém do que entristecer a Deus. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. É por isso que algumas pessoas, quando olham para os crentes, assim, agora o fulano foi para a igreja e ficou cheio. Agora o fulano foi para a igreja e anda de nariz empinado. Não, mas não é nada disso. É que você não acompanha mais as ações deles. Você não pratica mais o que eles praticam. Você mudou as tuas atitudes. Por quê? Porque agora a tua vida, aleluia, está santificada a Deus. O teu temor está em Deus. A tua reverência está para Deus. Amém? A gente era muito questionado, irmãos, quando os nossos filhos eram pequenos, porque nós trazíamos ele na doutrina da vestimenta. E algumas vezes a gente teve alguns embates, tivemos que colocar pessoas da família nos seus lugares, para eles entenderem que eles tinham que cuidar da vida deles e nós cuidávamos da nossa vida diante do eterno Deus. Amém? Vamos ver o outro texto, meus amados irmãos. Jeremias, um livro à frente agora de Isaías, né? Jeremias capítulo 32. Jeremias 32, versículo 39. Jeremias 32, versículo 39. Jeremias capítulo 32, versículo 39. Olha o que diz o texto, meus amados irmãos. E eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Então veja bem, todo convertido teme a Deus. Pois o próprio Deus, o próprio Senhor, é quem opera esse sentimento na pessoa que se converteu. Então entenda uma coisa. Quando você vê alguém que supostamente se apresenta como cristão, mas você observando a vida prática dele e as suas atitudes não condiz com os ensinamentos de Cristo, tal pessoa ainda não se converteu. Porque existe, irmãos, uma distância entre você migrar para uma congregação, migrar para uma igreja e você se converter verdadeiramente. Eu costumo dizer que há uma diferença entre você entrar no Evangelho e o Evangelho entrar em você. Tem uma diferença, né, irmãos, nesse detalhe. Amém? E a palavra aqui vai dizer, que o próprio Deus
né? Dá um mesmo coração e um mesmo caminho, para que todos temam, todos os dias, e aquele que teme a Deus e vive, anda nesse caminho com temor, ele traz o quê? Ele traz bênçãos para si e também para os seus filhos. Amém? Vamos adiante? Eu quero ver, eu vou ler com você Provérbios, vamos retornar atrás um pouquinho nos livros sagrados, depois de Salmos. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 13. Provérbios 8, 13. Nós vamos ver aqui, irmãos, um exemplo de temor materializado. Quem está comigo há mais tempo aqui, irmão, nos cultos de ensino, vê eu falar seguidamente, irmãos, que atitudes têm maior peso do que palavras. Entendeu? Tem pessoas que quando você vê eles conversando, eles falando, você fica maravilhado com o que sai da boca dessas pessoas. Agora, quando você vai ver as atitudes, dá um contraste muito grande. Amém? Aleluia. Então, nós vamos ver aqui o que é o temor a Deus materializado. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é, primeiro, aborrecer o mal. Segundo, aborrecer a soberba. Terceiro, aborrecer a arrogância. Quarto, aborrecer o mau caminho. Quinto, aborrecer a boca perversa. Os irmãos estão entendendo? Então, se eu temo a Deus, eu não vou compactuar com aquilo que é mal. Os irmãos estão entendendo? Eu não vou concordar com aquilo que é mal. Mesmo que todo mundo faça, não interessa. Todo mundo pode praticar, para todo mundo pode ser normal aquilo. Mas se a Bíblia está dizendo que aos olhos de Deus aquilo é mal, então eu não vou praticar. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu respeito Deus. E eu sei que se eu desrespeitar Deus, Ele, pela sua justiça, vai trazer a vara sobre a minha vida. Os irmãos estão entendendo? Então nós não podemos concordar com aquilo que é mal. Não podemos concordar, irmãos, com a soberba. Aliás, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a soberba precede a ruína. Então, se eu temo a Deus, eu não vou ser uma pessoa soberba. Eu vou ser uma pessoa simples, humilde. E eu só quero fazer um parênteses aqui e trazer um esclarecimento, porque tem algumas pessoas que confundem, irmãos, humildade e simplicidade com roupa, casa, condição social. E não tem nada a ver, porque, irmãos, humildade ou simplicidade, ou humildade e simplicidade, são estados de espírito. E não tem nada a ver com o poder aquisitivo do indivíduo. Não tem nada a ver com a formação, né, do indivíduo, a sua formação intelectual. Não tem nada a ver com a sua posição social. Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas financeiramente e são pessoas humildes. Como eu conheço pessoas que são paupérrimas e são pessoas tomadas de uma arrogância e de uma soberba sem precedência. Então, se eu temo a Deus, eu vou ter que ter a consciência que eu não posso ser uma pessoa soberba. Eu preciso ser uma pessoa humilde. Amém? Eu tenho uma consciência que aqui na igreja eu sou menor. Talvez alguns possam dizer, não, o pastor não pode ser o menor, o pastor é o maior, a maior autoridade. Aí eu olho para a Bíblia e eu vejo o irmão Jesus lavando os pés dos discípulos na ceia. E aí quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele diz assim, olha, ele termina de lavar, se vocês entenderam o que eu fiz? Ninguém entendeu nada. Aí Jesus diz assim, ó, vocês me chamam de Senhor, né? E de Mestre. Pois bem, eu sendo Senhor e Mestre, eu fiz o trabalho do escravo. Porque era o escravo que fazia aquilo. Então eu quero que vocês aprendam que o maior serve o menor.
Agora, talvez você conheça alguma pessoa que não era nada, não era ninguém, recebeu um banho de misericórdia por Deus, teve os seus pecados perdoados, aí Deus abre uma porta para ele para o ministério, ele começa a fazer uma carreira ministerial e chega ao presbitério, chega ao pastorado. Aí quando ele chega lá, que aos olhos dele é o topo, ele começa a olhar os irmãos de cima para baixo, com ar de inferioridade. Não existe, irmãos, dentro da igreja, alguém que é superior ao seu irmão. Todos somos iguais. Amém? Rico, pobres, brancos, negros, não importa. Não há diferença racial e nem diferença social no meio do cristianismo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, se eu temo a Deus, eu vou ser uma pessoa, irmãos, que vai fugir da soberba. Mas ainda a Bíblia vai dizer aqui que eu, irmãos, não vou ser uma pessoa arrogante. Quem teme a Deus não se julga melhor do que o seu semelhante. Amém? Por mais que tenha conhecimento, por mais que seja profissional naquilo que faz, eu não posso deixar que a arrogância domine a minha vida. Amém? Se eu temo a Deus, eu não vou andar pelo mau caminho, irmãos. Escute-me bem. Tem muitas pessoas que sofrem na vida exatamente por isso. Sabe por quê? Porque vive entrando por caminhos errados. Vive trilhando caminhos que vai levar eles para o sofrimento. Não, você não quer sofrer na vida, teme a Deus e anda pelo caminho que Deus te determinar para andar. Faça o que Deus mandar e aí vai dar tudo certo na tua vida. Amém? Se eu temo a Deus, eu não vou aceitar a boca perversa. E se nós formos falar aqui, irmão, de boca perversa, isso aqui dá uma mensagem para um culto todo. Não é? Porque nós vamos Deus, irmãos, de uma mentirinha. Não sei se existe mentirinha, né? Mas a gente vai Deus de uma mentirinha, passamos por palavras, irmãos, torpes, né? Obscenas, e vamos, irmãos, para semeadores de contenda. E isso é muita coisa que a Bíblia fala sobre isso. Então, se eu temo a Deus, eu não vou, irmãos, como diz aqui, ó, eu não vou concordar com isso. Amém? Eu vou, irmãos, não vou me aliar com isso aqui, eu vou combater esse tipo de coisa. Amém? Escute-me bem. O temor do Senhor, irmãos, é um mandamento de Deus. Tá? Existe, irmãos, né, algumas pessoas catalogaram e alguns acharam 616 mandamentos na Bíblia. 616. Um deles é exatamente o temor a Deus.